Então, pronto. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 18 de abril de 2022. Estamos aqui na nossa live, palestra, conversa, que a gente gosta mais de falar que é uma conversa do que uma palestra. A palestra. gente gosta tanto de conversa que é mais uma conversa, né? Mas está sendo Enfim, gravada e vai ser disponibilizada tanto no site da Auge quanto no canal do YouTube da Auge. Então, quem está aqui, em tese, está autorizando a sessão de imagem. O direito brasileiro não é bem assim, mas é o jeito que a gente tem de pedir autorização para vocês de fazer a nossa gravação. e a nossa ideia de hoje é falar sobre a análise de um caso, sobre a perspectiva da negociação e da mediação empresarial, e o nosso ilustre José Mangini ficou de nos contar esse caso e de apresentar essa perspectiva para nós. Então, sem mais delongas, eu já passo aqui para o Zé Mangini iniciar As a nossa apresentações, conversa. né? Eu sou o Zé, Não, ela é Ana. agora eu consegui botar som, estou avisando que eu também estou aqui. Eu estou na Ana. Boa, Lelê. Eu não largo o osso. Essa nossa conversa, ela vem de tempos, né, Ana? Que a gente conversa sobre essas questões e a gente achou que era não só o momento da gente falar sobre isso, como também, quem sabe dando certo, ir para frente com um curso com relação a estudos de caso. Então, aqui hoje a gente vai falar de um caso verídico, respeitada a confidencialidade, obviamente, até porque é um caso bastante recorrente, que não só eu vivi, mas como acredito que muitos aqui devem ter vivido os casos semelhantes, falar um pouco das etapas da mediação, os objetivos de cada etapa e os entraves dessas etapas, e depois abrir um pouco para essa análise desse caso, vendo pelo aspecto dos elementos da negociação e abrir para vocês. Na verdade, é uma grande conversa. Acho que estamos aqui entre iguais e a palavra é franqueada a todos. Então, essa grande preocupação vem desde lá da observação, e isso fala um pouco da minha experiência, que não é tão longa, estou falando de 5, 6 anos que eu estou na mediação, e a gente percebe quantos mediadores, né, se formam, se certificam, fazem cursos dos mais variados aqui, cursos com a Ana, cursos com o Alexandre, né, cursos com todo mundo quase que está aqui, né, se aprofundam, fazem pós-graduação, mestrados, etc. A totalidade desses mediadores certificados, eles vêm de profissões e são profissionais extremamente competentes nas suas áreas, né, que já enfrentaram situações e vivências múltiplas que podem ser aportadas na mediação. Mas, mesmo assim, resta aquela insegurança de fazer a mediação, de enfrentar a mediação, da sua primeira mediação. Eu mesmo fui advogado, empresário da área de comunicação, fui editor de revistas, fui jornalista, trabalhei em cinema e TV. Acho que eu segurei os maiores perrengues possíveis, imaginários. Mas fui lá fazer a minha primeira mediação e minha perna tremia. Tremia de insegurança, tremia de receio, tremia, será que eu vou conseguir fazer a coisa certa, do jeito certo?
né? E acho que pelas próprias características da atuação profissional do mediador, né, pelos princípios basilares da mediação, muito poucas são as oportunidades que a gente tem de estudar caso, de debater sobre casos vivenciados, principalmente quando a gente está no olho do furacão, principalmente quando a gente está vivenciando uma mediação. Eu comecei lá pelo Sejusc, não só porque era a única porta de entrada que eu tive oportunidade, né? Mas eu entendia que era o único jeito, enquanto eu não conseguia ser um mediador privado ad hoc que eu sou hoje, mas eu entendia que era o único jeito de eu estar em contato com o conflito das pessoas, né? E estar em contato com pessoas em conflito. Isso, para mim, deu, de fato, uma musculatura. Hoje eu acho que eu tenho quase 1000 horas ali em Sejusc e consigo essa sensibilidade um pouco maior de estar em contato com esses conflitos e com essas pessoas em conflito. Eu sempre levei a mediação com muita seriedade e trazia comigo uma responsabilidade muito grande em tentar mover aquelas pessoas que estavam comigo em mediação, em mover para um lugar melhor da onde elas estavam, para onde elas poderiam chegar. E essa responsabilidade foi o que sempre me moveu a me aprofundar cada vez mais, a estudar cada vez mais, porque uma constatação, para mim, ela é assim definitiva. É a conclusão de que tem que estar muito preparado para entrar numa mediação. E esse preparo, ele vem de várias formas, né? Com muito estudo, com contato com outros mediadores, a importância desse contato com outros mediadores, com a escolha de um mentor ou de alguém, algum colega próximo que você possa trocar ideias. Eu tenho aqui a Ana, que eu gosto de bater papo com ela, ligo para ela, falo, Ana, está acontecendo isso, por onde você anda? Como que eu poderia me movimentar, ou como que eu poderia fazer com que ele se movimentasse? Deu um entrave aqui, né? E somente o preparo e o conhecimento profundo do processo, das etapas, é que nos dá chance de enfrentar o que a gente chama do inesperado, né? Daquilo que vem na mediação, né? Além disso, eu tenho pensado muito, e acho que esse é um motivo dessas nossas conversas que a gente tem tido, na solidão do mediador, na solitude da profissão de mediador, da atuação do mediador, né? E principalmente do mediador privado, porque muitas vezes a gente não faz em comediação, né? E a gente está lá, sozinho, sem ter a quem recorrer, a não ser ao nosso preparo, a não ser a respeito à base da mediação e, principalmente, em respeito ao processo e às etapas do processo, porque se eles existem, é para serem seguidos e olhados atentamente, né? Esses momentos, essas etapas do processo. Nos últimos tempos, a gente consegue ver alguns movimentos, isso tem sido extremamente ricos. Eu, pelo menos aqui junto ao ICFML, onde a gente atua, né, Ale? E a Renata também,
Tem o partilha, que é uma discussão entre iguais, que é de extrema riqueza, e não precisa ser certificado ao ICFML para você participar dessas partilhas. A partilha é uma conversa entre iguais, onde são trazidos temas da mediação, preocupações, os institutos da mediação, e ali a gente desenvolve numa conversa muito legal. Tem agora o painel mais do ICFML, onde a gente teve já uma rica experiência de uma troca de um caso concreto, onde, daí sim, somente participantes do painel do ICFML podem aportar ali e fazer esse debate. Acho que foi uma das experiências mais interessantes e prazerosas que eu tive nos últimos tempos, conversando sobre casos, né? Caso real e vivência do mediador, né? E o mediador que trouxe o caso, com todo o respeito à confidencialidade, ele teve a dignidade, a humildade de trazer, inclusive, né, aonde ele achava que tinha pecado, quais eram os receios dele, e isso fomentou um debate muito grande. Tem um outro movimento também, capitaneado pelo ICFML, que é o FSRI, que é um grupo de mediadores experientes de várias partes do mundo, onde participam somente convidados, mas são também encontros riquíssimos onde se aprende e se troca informações. E o mais legal de todos esses encontros, e acho que a proposta desse encontro é essa, é porque, independe do grau do profissional, né? Às vezes é até mais rico um profissional que está mais fresco, a gente sempre leva para casa e para a nossa prática alguma experiência muito bacana. Vou dar um exemplo. Um dia na partilha, acho que, se não me engano, era uma mediadora que estava começando, né? Ela falou, eu falo para o advogado como é que é a mediação, porque isso eu estaria expondo ele, né? Eu falo que, olha, aqui a gente faz assim. Isso, para mim, foi uma lição, porque eu falava, olha, a mediação aqui é isso, 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 não sei o quê, taranã, taranã, taranã. E daí, quem sabe eu estaria diminuindo essa pessoa, estaria diminuindo o conhecimento desse profissional frente ao próprio cliente, se ele não soubesse, né? Ou fazendo a pergunta, os doutores já tiveram a experiência de uma mediação? Para que perguntar isso? Se eu posso diretamente explicar, olha, aqui a gente faz assim, 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 assim. Isso levei para a minha prática diária e tem funcionado, e os advogados saem absolutamente felizes. Ana, quer complementar alguma coisa? Alguém quer complementar alguma coisa? Não? Posso seguir? Então, troca entre iguais, escolher um mentor, manter uma boa relação com outros mediadores, se aprofundar com leitura de outros profissionais de outros países, isso também enriquece a gente num nível, porque eles têm outros métodos, outras formas que também a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Acho que tem um monte de gente com quem eu andei olhando e estudando e aprendendo, que a gente vai agregando, inclusive no processo e na forma, né? Então, acho que, começando por aqui, eu vou partir para o caso, e do caso a gente parte para as etapas, olhando as etapas. Ok? Vamos lá? Caso.
uma mediação de uma empresa familiar, a então conhecida por todos como holding familiar, que tem várias interpretações e hoje está muito na moda. Vamos resolver tudo, a questão sucessória com a holding familiar, etc. E nem sempre essa é a melhor saída. Então, muito cuidado. Mas chegou a mim essa holding familiar, eu como mediador, ela era composta por vários imóveis de grande porte e que alguns sócios tinham intenção de pedir a dissolução dessa holding familiar e a apuração de seus haveres por discordância na gestão da holding familiar. Olha só. E antes de irem a juízo, que seria uma demanda extremamente de alto custo, porque implicaria em perícias e avaliações, etc. Uma demanda de longo prazo, com uma decisão absolutamente incerta, por ser uma holding familiar. E aí, pelo conselho do advogado da família, ingressaram em mediação. A empresa foi formada pelo patriarca da família, juntamente com a sua falecida esposa, e além dos bens que formavam essa empresa, eles, pessoalmente, individualmente, possuíam outros bens imóveis e um vastíssimo patrimônio em ações, fundos de investimento, moedas estrangeiras. Então, tinha a holding familiar e ainda individualmente eles tinham outro patrimônio, né? Com a morte da esposa, as cotas da esposa passaram para os seus filhos e parte para o marido, com reserva de usufruto, né? Passaram para o marido e depois o marido veio a falecer. E com a morte do marido, essas cotas passaram para os filhos e alguns filhos também transmitiram, né? Nessa oportunidade, ele transmitiu, se cedeu as cotas aos filhos, reservando-se para si, né? Para o gestor, que era o patriarca, a totalidade do usufruto e a irrestrita autonomia na gestão e administração da empresa e de seus ativos, podendo vender, podendo alugar, ceder, distribuir a renda da forma que melhor considerava e gerir absolutamente tudo sem precisar consultar ninguém, o que é comum em holdings familiares. Então, tinha o patriarca, alguns filhos nessa sociedade, desses alguns filhos também cederam para outros filhos, então netos também tinham cotas dessa sociedade. Então, havia naquela holding familiar, naquela empresa, 3 gerações dentro da mesma empresa, com necessidades, interesses e expectativas bastante diferentes. Somado a isso, a família vinha de longo tempo num alto grau de conflito, polarizada, e o advogado confiava que somente uma mediação daria jeito ou daria uma solução para aquela situação. Não é o primeiro caso de mediação de holding familiar que chega até mim, é uma coisa até recorrente. E não é fácil de gerir várias gerações com interesses e expectativas completamente diferentes, e ainda tinha um complicódromo que era a comunicação bastante truncada, apesar de muito franca, mas bastante truncada, e um relacionamento bastante desgastado. O patriarca mantinha a relação com cada um individualmente, mas eles entre si não mantinham mais nenhuma relação,
e tinham uma empresa em comum gerida pelo patriarca ao seu bel prazer, o que criou bastante celeuma entre todos. Essa era a situação. O patriarca é pai O dos patriarca era o pai dos filhos e o avô de alguns. Você falou que quem criou a empresa já tinha morrido? Não, quem criou a empresa, desculpa, se não me fiz entender. Quem criou a empresa foi a mãe e o avô e a avó. A avó faleceu, ficou o avô. Tá E o claro. avô foi distribuindo, a avó, quando faleceu, distribuiu cotas, e depois o avô também distribuiu cotas, e, por sua vez, os filhos distribuíram cotas aos netos também. Ficou mais claro, Sérgio? Ficou claro. E você falou que tinha um grande nível de conflito na família em relação a que assuntos e que coisas? Existiam conflitos oriundos da infância deles, conflitos com relação à gestão da empresa, conflitos relacionais entre eles, de várias polaridades. Então, tinha um grupo que não falava com outro grupo, que não se entendia com outro grupo, que não frequentava o mesmo lugar que o outro grupo. Era uma situação bastante polarizada ali. Quantos grupos, quantas pessoas envolvidas? Eram, no total, 14 pessoas envolvidas. 14 cotistas envolvidos, das 3 gerações. Olha que prato maravilhoso, né, Ale? Para uma negociação. Olha o prato feito aí. E quem te procurou? O advogado da família em si, que era através do patriarca. Mas era advogado de todos ou era advogado do patriarca? De alguns. Não de todos. Mas advogava principalmente para o patriarca. Inclusive, a primeira etapa foi conversar com todos, para ver qual que era o grau de aderência à mediação de todos. Posso perguntar uma coisa rapidinho? Os demais que não estavam representados por esse advogado ao longo da mediação também tinham seus próprios patronos para participar? Tinham seus próprios patronos, mas eles decidiram, em algum momento, depois da conversa com todos, que isso seria uma conversa familiar e que os advogados entrariam no momento seguinte. Então, primeiro, eles iriam conversar em família para depois os advogados entrarem, a partir de algumas resoluções tomadas em mediação. E assim foi. Muito bem. Vamos lá. Vamos falar um pouco das etapas, deixar um pouco o caso para entrar um pouco nas etapas. Alguma pergunta a mais que eu possa esclarecer o caso? Tinha o mediador, não? Não. Só o Zezinho. Só para fazer os termos, acho que eu levei um dia. Eu quero só fazer uma pergunta. Caiu o meu negócio do ouvido aqui. Você chegou a fazer cálculos com todo mundo ou você fez grupo? Como é que você fez para conversar com eles? Eu fiz os dois. Eu comecei com... que essa é a segunda parte, mas eu posso te responder, Mercedes, não tem problema. Eu fiz primeiro uma conversa individual com cada um. Eu elegi um critério, que foi o critério de idade, né? Olhando lá para os critérios de constelação, eu elegi o critério de quem chegou primeiro, então sempre
Eu falava primeiro com o patriarca, para depois falar com o filho mais velho, e assim ia até o neto mais novo. Né? E então, primeiro, fiz essa rodada inicial de conversas para checar a aderência à mediação. A aderência foi 100%, porém, alguns não queriam participar de reuniões e encontros com outros segmentos. Então, eu teria que também fazer o papel de leve-trás informações até as coisas se acalmarem, as coisas se ajeitarem no ponto. E assim caminhou. Muito bom. Até a primeira reunião conjunta. Depois dessa conversa inicial de aderência, mandei todos os termos para todos e fiz uma nova bateria de conversas individuais, daí já bem mais profundas, né? Investigando já posições, expectativas com relação à mediação, e aí que eu quero entrar nas etapas para a gente poder evoluir a partir daí. Nessa parte introdutória, né, eu acho que aí começa o processo de confiança entre os mediandos e o mediador. Se bem que eu gosto de fazer conversas longas, então acho que isso também vai criando vínculos entre nós, né? E aí, sempre nessa conversa inicial, já com todos aí, que daí foi uma sessão que eu consegui reunir todos, não presencialmente, porque alguns moravam fora, outros não queriam estar presentes na mesma sala com outros, então foi uma sessão híbrida entre presencial e por Zoom. Daí eu considero que nessa introdução, além do início da confiança, tem o discurso de abertura, que deve ser firme. O mediador deve se mostrar conhecedor dos princípios da mediação, senhor do processo, das suas funções, da situação que está à frente da mediação e colocar sua autoridade em relação ao processo. Deve também deixar as pessoas à vontade para poderem agir com bastante naturalidade e expor o que de fato necessita ser exposto ali na visão e na perspectiva de cada um. Usar a simpatia para demonstrar o quanto confia no processo para movimentar as pessoas, deixando um clima positivo e colaborativo. O mediador tem que ser claro e objetivo com relação ao processo e às combinações que devem ser feitas durante esse processo. Deve ser claro com relação às funções, eu tinha que colocar ali muito claramente qual que era a minha função e o meu papel de mediador, né? Definir os times e esclarecer, né, as etapas que a gente iria passar a partir desse primeiro encontro, de um modo bastante objetivo e claro. Checar as autoridades e autonomias de cada um, né, de todos, para poderem tomar as decisões que precisavam ser tomadas. Checar os objetivos iniciais da mediação e, principalmente, nesse caso, existia um desnível muito grande à boa compreensão do que estaria servindo aquela mediação, né? Então, eu precisei fazer esse equilíbrio, dando tempo para cada um, para que todos estivessem nivelados com relação à boa compreensão do processo e das etapas que viriam a seguir. E, obviamente, com muita escuta e acolhimento de tudo quanto foi trazido pelos medianos. Isso, para mim,
é uma introdução à sessão conjunta que viria a seguir, né? Que foi uma catástrofe. Catástrofe no sentido de que começou com um relato, acho que magnífico, um dos melhores relatos que eu ouvi do patriarca, onde ele começa a relatar desde a infância de cada um, os problemas que ele teve com cada um, as dificuldades que ele tinha de relacionamento com cada um, as razões de como ele geria a empresa, o que ele tinha em mente. Foi um relato longo, emocionante, emotivo, e que terminou ele falando que tudo que ele fazia para os filhos. E se ele fazia alguma coisa que os filhos e os netos entendiam que estava errado, ele pedia desculpa e entregava aos filhos e aos netos como que eles gostariam de gerir a empresa e qual que era a proposta deles. Mas surgiu a bicicleta verde, surgiu o vestido de casamento, surgiu o bolo de aniversário de 15 anos, vieram à tona todas as questões possíveis. Foi uma catarse familiar que durou 3 horas. Catarse absolutamente necessária para todos colocarem tudo o que precisava ser colocado. Eu pensei, acabou aqui essa mediação, não vai ter futuro, até porque teve neguinho que desligou o Zoom e falou tchau, estou passar bem, não volto mais. E, curiosamente, no dia seguinte eu recebi uma ligação de cada um, ou uma mensagem de cada um, me agradecendo por ter dado a oportunidade a eles falarem o que precisavam ser falados e querendo saber quando era a próxima. Eu que tinha imaginado que a mediação tinha acabado ali, que o patriarca ia me ligar e falar, ó, dançou, não tem futuro. Muito pelo contrário, a gente conseguiu dar continuidade. E a partir daí as coisas começaram a mudar de figura. A partir da catarse familiar ali, as coisas começaram a mudar de figura. Então, entendendo uma sessão conjunta, eu trouxe aqui alguns pontos para a gente avaliar. Eu estou falando muito, Ana, alguém, quem quer saber alguma coisa? Fala. Senão fico eu aqui no monólogo. Eu quero. Fala, Mercedes. Eu quero saber qual era a situação financeira da empresa. Falando de negócio, ela estava sendo bem gerida ou não? A empresa ela era muito sólida, possuía um patrimônio vasto, constituído por vários imóveis e investimentos, mas estava vivendo numa situação peculiar por conta da pandemia. Teve algumas quedas no faturamento e isso fez com que a remuneração de alguns sócios fossem diminuindo e isso começou a criar mais atritos. Então, só mais uma pergunta. Ui, desculpa. Não, só uma pergunta. Por que eles procuraram a mediação? Qual era o objetivo? Era desfazer a empresa? Era melhorar a comunicação? O que era? Pelo patriarca, ele tinha o objetivo de unir a família novamente. Isso foi claramente desgastado nas conversas privadas que eu tive com ele. Por alguns sócios, era dissolver a empresa. Por outros sócios, era ter uma gestão mais transparente e clara, onde todos pudessem participar. E, por outros sócios, queriam uma participação direta na empresa, queriam atuar diretamente na empresa, não só tendo o patriarca como gestor. Então, tinham vários interesses ali a serem compostos.
Nessa rodada inicial, essa que foi catastrófica, pelo menos no seu ponto de vista, até o segundo dia, qual foi o seu papel? Como é que você conduziu isso? Você disse que começou com um relato do patriarca. E aí eu dei a mesma sequência que eu tinha dado, obedecido a sequência de idade. Começou com um, começou com o mais velho. Isso é um método que eu uso sempre, tá, Sérgio? Eu escolho um critério para como ouvir os participantes. Dessa vez eu escolhi, dessa e outras vezes eu escolhi o critério de sempre o patriarca primeiro e depois por idade do mais velho ao mais novo. Mas ninguém chiava enquanto o patriarca falava e depois os outros, ninguém interrompia. Essa era uma combinação, lembra das combinações que a gente faz logo? Nem sempre as no pessoas começo? seguem a combinação. Sim, lógico que havia tentativa de intervenção e xingos, e isso não é verdade, isso não foi assim, não sei o que, taranã, mas sempre a gente pede para voltar, sempre a gente pede para retomar, faz um pequeno resumo de onde a pessoa estava e pede para ela retomar a partir daí, e assim a gente vai administrando a sessão. Mas não é fácil. Teve muito xingamento. Helena pergunta, por que você já não marcou a primeira e a segunda sessão já de cara? Eu precisava eu precisava ter segurança onde eu estava entrando. Então, eu precisava ouvir de cada mediando qual que era a expectativa, qual que era a intenção, e eu precisava alinhar eles com relação à mediação que iria ser enfrentada por todos. Então, isso eu consegui nas primeiras sessões. A primeira sessão. Você fez a primeira sessão e deixou no ar ou você pediu que eles entrassem em contato? Não entendi, Helena. Ela pergunta se você fez a primeira sessão e deixou no ar se haveria a segunda. Não. Você já pediu era certo que iria ter a segunda conjunta com todos. E já estava marcado. Já estava marcado e era certa. Tá. Tá? Então, vamos lá. Ô, Zé. Pois não. Eu estava... Prazer te ouvir. Prazer que você está aqui, Henrique. Não, uma coisa que eu reparo em questões de empresas familiares é que existem sempre formação de grupos, alianças entre... E é uma coisa que é muito, assim, vamos dizer, uma coisa muito importante para o mediador sentir como estão se formando essas alianças, e existem nessas alianças pessoas que têm poder sobre outras. É uma coisa que é um mapa que é importante para o caminhar. Você observou isso também? Não só observei, Henrique, mas como desenhei esse mapa. Eu tinha desenhado quase como um genograma, mas um genograma dos polos. Quem era quem estava com quem era contra quem, qual que era o interesse de cada grupo. E era muito claro. Nesse caso, eram pessoas extremamente diretas, eles não tinham papas na língua, eles falavam abertamente o que precisava ser falado. Isso. E davam as razões, e davam os motivos, e deixavam muito claro os porquês que não queriam se relacionar, ou porquê que não queriam. Não tinha nada escondido. Era tudo muito claro e aberto. E aí eu fiz esse genograma
o que eu chamei de genograma polarizado, onde, além da estrutura familiar, tinha também as situações coloridinhas de quem estaria com quem. E isso me ajudou muito durante todo o procedimento. Zé, tudo bem? Oi, Marcelo. Essa é uma dúvida, da experiência de todo mundo também. Você disse que no segundo momento foi para uma reunião conjunta, né? Isso. A reunião conjunta, você disse que eram 14 cotistas, né? Isso. Aproximadamente. Então, você, assim, eu tentei uma vez colocar tudo, esse número, um pouco menos, 10 pessoas, já numa reunião online de mediação, numa sessão online de mediação. Você acha produtivo? Você acha que... porque já na pessoal, né, fica muito tempo sem falar, sem ouvir, já distrai. O que você achou dessa experiência? Você faria de novo? Você dividiria? Por isso que eu fiz as iniciais antes, privadas. Mas mesmo depois você botou os 14 juntos, na mesma, igual a gente está aqui. Mas por isso que eu tive muito cuidado em fazer as privadas antes, para preparar eles para o que viria. E eu achei extremamente positivo por causa dessa necessária catarse. Todos precisavam ouvir todos. E o patriarca precisava falar para todos. Entendi. Aí você achou necessário, claro, por esse motivo eu achei todo mundo... necessário. Eu achei que foi muito difícil. Eu saí exausto, quase fui dormir depois, mas foi produtivo, por mais que tenha acabado de um jeito que eu falei, nossa, não vai ter mais outra sessão. Mas no dia seguinte eu tive a resposta que foi positiva e daí a gente conseguiu seguir. Quanto tempo durou essa sessão? Que mais de 3 horas, quase 4 horas. Coisa que eu sou contra também. Eu não gosto de sessões além de 2 horas. Mas quando é necessário, se faz. Ana, mãozinha levantada. Eu queria, em atenção ao Marcelo, trazer uma possibilidade também. Quando a gente trabalha com empresa familiar, que são muitos sócios, ou mesmo empresa que não é familiar, mas que eles quase que se consideram familiar e que tem muitos sócios, como o José falou, né, usar um critério objetivo ajuda muito. Então, esse critério da idade ou dos níveis de hierarquia costumam ajudar bastante. Então, por exemplo, é o patriarca com os filhos, aí depois, num segundo momento, os netos. Isso também ajuda. Ou então, os sócios majoritários, num segundo momento, você coloca os minoritários juntos. Então, essas conversas prévias, antes de ir para uma conjunta, elas já vão preparando o cenário, então já chega filtrado e já chega com menos coisas para limpar, vamos dizer assim, né? Já com os ânimos já com uma conversa mais centrada. E aí, talvez, critérios possíveis sejam esses para não colocar tanta gente na sala, começar com essas conversas. Então, houve individual, houve o grupo dos majoritários, depois houve o grupo dos minoritários, e depois junta todo mundo, por exemplo. Ou então, houve a primeira geração, depois houve a segunda geração, houve a terceira geração, e depois junta todo mundo. Porque a hora que você junta, fica mais fácil, porque já tiveram essas conversas prévias. Ou, se tiver tudo mais tranquilo, também pode eleger um representante por família, ou um representante por geração. Então, também são formas de trabalhar essas questões. Não sei se isso contribui aí com isso. Mas porque lá, dentro Zé. dos grupos existiu até uma situação de um grupo que um deles só falou, olha, eu vou falar por todos, não sei o que, taranã, e pronto. Eu dei essa liberdade a eles, de todos falarem ou eles falarem por representante, do jeito que eles achavam importante. Mas eu achei extremamente necessário eles trazerem todas as emoções e as expectativas dele com relação ao que iria
ao que eles iriam passar. E foi produtivo. Mas vamos lá, você falou das fases do procedimento e que você iria nas fases do procedimento contando o caso. E depois, o que aconteceu? Está todo mundo curioso. Bom, daí falamos um pouco de sessão conjunta, que teve uma segunda sessão conjunta, né? E eu sempre atento às etapas em si. Então, mediador, ouvindo e acolhendo o relato de cada um, né? Solicitando que a escuta seja verdadeira. Ao final de cada fala, sempre um breve e objetivo resumo, de maneira prospectiva, neutra, integrando sentimento, necessidade, sempre tendo todos esses cuidados, fazendo sempre a checagem do resumo que eu estava fazendo, se estava sendo fiel àquilo que eles estavam trazendo. Trazendo também, trouxe os pontos convergentes de caráter mútuo, de forma apropriada, né? Eu acho que aqui a gente começou a construir o que a gente chama de agenda e eu chamo de pauta, né? Então, ao final dessa primeira sessão conjunta, a gente tinha uma pauta, a gente tinha os fatos a serem discutidos e os objetivos a serem atingidos na mediação. E acho que, falando em agenda, o que eu chamo de pauta, porque eu venho lá do jornalismo, então jornalismo é pauta, né? A pauta de uma revista é aquilo que vai se falar naquela edição, né? Aqui acho que é um grande cuidado que o mediador deve ter, e eu já cometi esse erro, e por isso que eu aprendi com esse erro, a agenda ela tem que ser precisa, é uma arte fazer essa agenda, ela tem que ser tópicos, palavras, não pode ser extensa, porque quanto mais extenso você põe, mais chance de discórdia e discussão em cima da própria pauta. Então, ela tem que ser uma coisa objetiva, clara, com poder de concisão, né? E aí a gente começou a organizar as ideias, acho que de todos, não só minha, como de todos ali presentes, né? E começamos a falar das próximas etapas, que foi uma nova sessão conjunta, onde, de fato, eles começaram a abordar os pontos de gestão da empresa, os pontos de intersecção que eles poderiam imaginar. E, a partir daí, dessa segunda sessão, que foi boa, no meu entender, ficaram expostas as posições de cada um e exposto também o que cada grupo pretendia. O patriarca bastante neutro, porque ele falava: o que vocês decidirem, eu vou cumprir, né? E partimos para outras sessões individuais para a gente explorar os interesses e preparar para a negociação que viria, né? E sempre começando pela confidencialidade, e eu acho que aqui foram as perguntas mais cruciais que eu podia fazer, né? Investigando ali, de fato, o interesse, fazendo as perguntas mais que cutucavam, que iam a fundo, que iam buscar aonde estariam as razões e as motivações. Explorando bastante as emoções de cada um, que eram muitas, estavam muitas à flor da pele, todas as emoções, né? E, a partir daí, caminhou-se. Individuais com cada um, explorando, preparando para a negociação, né? Explorando a zona
de possível acordo, até cada um iria num possível acordo, explorando a bátna de cada um, né, o que teria fora da mesa. E acho que a grande dificuldade é um dos objetivos dessas sessões individuais, e foi a minha grande dificuldade, foi fazer com que eles ampliassem as opções. Eles estavam muito travados com relação às opções que eles queriam, e eu queria que eles ampliassem, né? Sem sugerir algumas coisas que eu estava vendo. Né? Então, isso nessas individuais? Sim. Nessas sessões individuais. Para explorar os interesses, ver a bátna, provocar até ver a zona de acordo, ver onde eles poderiam, até onde eles iriam, como eles iriam, e prepará-los para a negociação que viria à frente. Acho que foi a minha grande dificuldade foi fazer com que eles ampliassem as opções, porque não existia só uma, né? Não existia só, vamos dissolver a empresa. Você pode, assim, várias soluções. Pode contratar profissional, você pode fazer uma gestão conjunta, você pode fazer uma gestão híbrida, você pode deixar o patriarca lá, mas com o apoio de profissionais, você pode vender parte do ativo da empresa que estaria mais deficitário para fortalecer a empresa de outro modo. O que eu vi ali é que muitos advogados encaram a holding familiar como uma solução, né? E nem sempre é uma solução. Nesse caso, ela adiantou um conflito que viria com a morte dos patriarcas ali. Então, foi trazido esse conflito para a vivência de todos, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, como advogado, quando vê essa holding familiar como a grande solução. Mas eu não quero entrar aqui nessa questão jurídica, não. Deixa para o Alexandre. Se o Alexandre está até aqui, né? Fala, Lê. Não, eu sou fã de holding familiar, e quando você falou que o conflito foi adiantado, queria fazer uma pergunta para você como mediador. Você achou isso positivo ou negativo, que o conflito foi adiantado? Olha, eu achei positivo à medida que o resultado da mediação foi satisfatório para eles. Mas eu achei negativo que a família viveu um alto grau de conflito e estava vivendo durante anos um alto grau de conflito quando não seria necessário. Te respondi? Não seria necessário a holding? O ideal é que a mediação seja realizada no momento em que se está pensando em fazer a holding. E não depois de ter feito a holding, que começa a dar um monte de problema. Porque aí sim já se antecipa e previne um grande potencial. É isso que eu ia falar. É a mediação antecedente, não é a mediação para resolver o conflito. É a mediação para entender qual que é o interesse de cada um e estar dentro dessa holding. Porque tinha alguns que sequer sabiam o que estavam fazendo lá. E a boa notícia é que cada vez tem sido mais procurada a mediação nesse momento. E faz muito sentido você reunir a família e falar, ó, temos esse patrimônio. Como é que nós vamos fazer? Com a minha morte, com a morte de não sei o quê, nós vamos construir uma holding. Quem é que está dentro dessa holding? Quem que não quer estar dentro dessa holding? Por quê? É a mediação além do conflito, que é o que eu chamo, que foi até minha defesa no meu TCC, em que a Ana foi minha orientadora, exatamente nesse sentido, é fazer a mediação antes da existência do conflito. Agora, Zé,
Ale, calma, o Ale queria fazer uma parte. Desculpe, Ale. Segue, Não, Ale. imagina, é coisa rápida também, Sérgio. Na holding, a Ana falou, na Constituição, fazer uma reunião. A holding é um organismo vivo, as pessoas mudam e alteram as suas percepções. Geralmente, quando um pai e uma mãe criam uma holding, às vezes até seus filhos são pequenos. Eles não sabem quem que vai ter capacidade de gerir ou não. Quanto maior a holding e mais bem estiver na holding, pela minha experiência, mais folgados as pessoas ficam, porque o patrimônio é muito grande e ninguém precisa trabalhar. Então, ser gestor não significa ser sócio. E essa distinção a gente consegue fazer pedindo que as holdings façam a sua reunião anual para aprovação de contas, mas façam uma reunião de 2 em 2 anos, a gente recomenda, onde todos os sócios sentam e colocam se aquilo que eles imaginaram ao estar na holding está acontecendo, ou se alguém está ficando infeliz ou não, para antecipar esse problema, porque a vantagem ainda tributária é relevante, principalmente nos aluguéis, né, no percebimento de aluguéis, e também ela é um elemento que forma a tradição de uma família, né? Você pode ver o que a família de fato é boa e colocar nessa holding, porque a holding geralmente é um resultado de aplicação do dinheiro recolhido de uma atividade principal. Então você tem um industrial, um empresário que tem lá, ou uma empresária, né, também, que vai ganhando seus recursos, retirando da empresa operacional um dinheiro e vai criando um patrimônio. E esse patrimônio faz sentido ir por esse caminho. O grande desafio é a perpetuidade. A gente não tem como perpetuar a riqueza, né? A gente gostaria que a riqueza sempre fosse preservada e perpetuada. Mas a cada geração tem um conflito. Então, eu acho que é isso. Ser sócio, a condição é ser da família. Agora, ser gestor, a condição é se você se preparou para isso ou se você não se preparou para isso. E, às vezes, mesmo se preparando, tem a questão dos conflitos, né? A gente tem enfrentado esse problema, né? Porque, e o Zé pode dizer por essa experiência dele aí, um critério de idade, às vezes a irmã mais velha, o irmão mais velho se acha primogênito que tem mais direitos porque é mais velho, mas às vezes não é o que está mais bem preparado para tocar o negócio, né? Então, precisa de coaching, e o que a gente costuma fazer faz a reunião, geralmente, num local aprazível, faz tipo uma reunião familiar, onde metade do assunto é falar de não negócios, falar da família, falar das coisas, e a outra metade é falar dos assuntos da holding. Aí tempera e costuma ficar bom. Os clientes que fazem isso são os clientes que têm as holdings duradouras, porque, na verdade, já estão antecipando esses problemas, né? Porque a holding foi feita, e uma holding inteligente é uma holding onde o patriarca vai usando os limites de doação e vai doando todo ano cotas para os seus herdeiros, porque assim ele vai se livrando de um ITBI, de um imposto de transmissão causa-morte, que vai vir lá no fim. Então ele vai diminuindo esse impacto, e aí é engraçado, porque uma holding bem feita, o patriarca vai perdendo cotas, ele continua com poder, ele pode ter um cargo de diretor-presidente, alguma coisa, mas ele vai perdendo cotas. Nesse caso, obrigado, Ale, pela aula. Excelente aporte que você trouxe aqui para o nosso papo. E nesse caso, não só a gestão era do patriarca, mas como 100% do usufruto era do patriarca, e se, olhando pelo viés jurídico, era uma holding muito mal constituída em termos de gestão, né? E isso que causou também várias questões. Por quê? Porque os sócios queriam transparência na gestão, né? E saber dos números e coisa que não acontecia, né? E isso ia causando os conflitos familiares um em cima do outro. Agora, então, Zé, havia, você falou, possíveis N alternativas em relação à holding, e essas você tinha que estimulá-los a levantar essas alternativas. Você não podia sair sugerindo, né? Não. E em relação aos conflitos familiares, a bicicleta verde, o vestido de noiva, essas coisas, elas também tiveram que ser tratadas nesse processo? Como é que você tratou com isso? Ou tratou disso? Por opção deles, eles queriam tratar primeiro da questão empresarial, para depois tratar
das questões familiares, relacionais e comunicacionais. E elas não interferiam numa na outra? Lógico que interferiam. Não era a minha opção, era a opção deles. Mas a coisa conseguiu fluir porque era uma família muito peculiar e muito direta e muito objetiva. Então, conseguiu-se andar, apesar de. Né? Tanto que muitas questões, ao fim da mediação, a pedido do patriarca, ele falou, tá bom, chega, já chegamos no ponto que precisávamos chegar, eu queria dar continuidade para resolver ou investigar ou fazer com que eles conversassem sobre as questões pessoais e relacionais, mas eles não quiseram ir em frente por enquanto. Quem sabe eles me procurem ainda. Mercedes. Eles não quiseram ou o patriarca não quis? O patriarca não quis e eles concordaram. O patriarca era patriarca mesmo. Era. Né? A minha pergunta... Que e fazia valer, viu, Sérgio? Fazia valer. A minha pergunta nem é muito pergunta, é mais uma colocação, porque o que eu acho que é muito perigoso numa situação dessa é que, de repente, você acaba se tornando um psicólogo e não mediador. Então, eu acho que a gente tem que estar com isso muito claro na cabeça da gente, para a gente não começar a discutir soluções para o relacionamento deles. E agora sim, queria fazer uma pergunta, quando você conversou com cada um separado, alguns contaram segredos, né? Coisas assim. E como é que ficava isso para você poder usar? Você, na hora que você estava ouvindo, você perguntava para eles, isso eu posso comentar, isso eu não posso? A cada conversa individual, aí lembrando sempre das etapas, a gente sempre começa falando sobre a confidencialidade e sempre, ao final, eu me certificava do que deveria ser levado, do que não poderia ser levado, o que era estritamente confidencial e fazia minhas marcações, para eu mesmo não entrar em erro. Então, eu tinha marcações muito claras do que eu não podia levar para frente ou levar de um grupo para o outro, ou qualquer coisa do gênero. Mas, nesse caso, pela peculiaridade da família, eles não tinham muitos segredos, não. Eles tinham até prazer em falar o que precisavam ser falados. Então, foram poucas as situações em que me pediram sigilo. Me pediam sigilo mais com relação à intenção do destino da empresa, que eles preferiram eles falarem. Eu não quero que você fale, eu quero eu mesmo levar como eu vejo o destino da empresa. Então, assim, passamos pela introdução, pelas sessões conjuntas, pelas sessões individuais, né? E passamos um pouco pela negociação. Mas eu quero falar um pouco mais sobre a negociação que houve com relação a como se desenvolveu, em que eu deixei ao máximo que eles negociassem entre si sem a minha interferência. E isso foi extremamente positivo. Positivo, inclusive, na relação entre eles. Era uma oportunidade que eles estavam tendo de falar diretamente o que eles imaginavam e como eles queriam que fosse a gestão da empresa. Era uma oportunidade deles falarem coisas que eles sequer jamais tinham falado para o patriarca. Era uma oportunidade deles mostrarem como poderiam gerir a empresa de um jeito diferente que estava sendo gerida. Então, isso fluiu muito solto, somente
pequenas pontuações da minha parte, pequenos resumos ou resgates que era necessário fazer, e a partir daí eles estavam com liberdade de ouvirem os seus conselheiros jurídicos, os seus advogados, para ver como que isso ia ser formatado dentro do próprio estatuto social da sociedade. E assim foi feito. Passamos por tudo? Ana, era isso que você esperava? Muito bom, Zé. Eu queria te agradecer por esse relato tão generoso e detalhado. Eu confesso que eu achava que você ia trazer até menos detalhes, então, obrigada pela sua generosidade. Eu não aí. trouxe nenhum detalhe que pudesse comprometer a confidencialidade, eu não trouxe nenhum detalhe que eu me sinta infringindo qualquer ética, foi mais olhando para o processo e mais olhando para as etapas. Eu queria falar mais uma coisa e perguntar para vocês, todos que estão aqui, todos muito experientes, porque a minha grande curiosidade com relação à mediação é como existe o processo, mas uma mediação nunca é igual à outra. Como que a gente faz as adaptações do processo àquela mediação? Eu sempre tenho muita curiosidade de ouvir o outro. Falar, como é que você fez isso? Por que que você começou assim e não assado? Por que que esse processo caminhou por essa vertente e não por... É lógico, são escolhas, é feeling. A partir do momento que você ouve os primeiros relatos, você começa a desenhar o processo na sua cabeça, né? Respeitando as etapas, respeitando o que precisa ser respeitado. Então, a minha grande curiosidade é como os processos são desenhados, caso a caso, né? E se existe alguma mágica. Zé, você pensou em ter um comediador? Como você considerou, com tanta gente envolvida? Não pensou? Não passou pela minha cabeça a necessidade de ter um comediador. Mesmo porque a coisa foi... Mesmo porque foi acontecendo, Sérgio, de uma consulta já virou uma reunião, que já virou uma sequência das individuais, que já virou a outra sequência, e daí a coisa já tinha acontecido. Tá. E quando é que você estabeleceu o contrato com eles? Em que momento? A partir da primeira conversa com o patriarca e da minha checagem da aderência de todos. A partir daí eu fiz o contrato, o termo de compromisso de mediação e o termo de confidencialidade. Tá. E a mediação foi assumida pela própria holding? A própria holding que te pagou? A própria holding que pagou. Como é costume, já não é a primeira vez que isso acontece, é paga pela holding. Foi aberta a possibilidade deles fazerem isso de outra forma, mas todos concordaram que a holding que deveria assumir. Quantas sessões você precisou? Quantas sessões? Quantas sessões? 2 com o patriarca inicial, 2 individuais com cada um, 2 sessões conjuntas e 1 de negociação final. E você, dessa coisa da negociação, você falou assim, que eles queriam apresentar as coisas e tal. Você imaginou que você, em algum momento, poderia apresentar
propostas de uns para os outros? Se eles me pedissem, eu poderia fazer esse papel. Tá. Não vejo impedimento em fazer esse papel a partir do pedido deles. Érica, Eriquinha, bem-vindo ao Mundo Out, a criadora da expressão, bem-vindo ao Mundo Out. Grata pela boa acolhida sempre. Zé, e houve necessidade de formalização de termos de homologação na justiça? Não, foi uma questão entre os advogados e até onde eu saiba, funcionou. Depois eu não tive mais nenhuma informação, mas o acordo que eles fizeram entre eles funcionou. Ok, grata. Você fez uma pergunta, né, do como é que vai ser, né? A gente, quando entra na audiência, a gente sempre pergunta para a gente mesmo como é que vai ser. Eu acho que, assim, na verdade, não somos nós que escolhemos o caminho que nós vamos seguir. Eu acho que a gente vai ouvindo a música e vai dançando. Então, tem hora que é rock, tem hora que é valsa, né? Tem hora que tem até coral. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que a principal característica do mediador é observar, ter a capacidade, né, de assistir de fora. E aí, né, a gente, né, não tem aquela história do William Ury, que ele ia lá para a varanda, sei lá o quê. Go to the balcony. Então, a gente, de vez em quando, a gente tem que ficar na varanda para assistir e para ver como é que a coisa vai se desenrolar. A gente tem que ir muito devagar, porque às vezes a gente acha que já tem a resposta, é só esperar um pouquinho, que às vezes a resposta vem por eles mesmos, né? Então, E a conclusão que eu chego nesses meus poucos anos de mediação é que quanto mais preparo e quanto mais conversas nesse nível que a gente puder ter, mais caminhos a gente vai encontrar e mais preparado a gente vai estar. Quanto mais contato com outros mediadores, quanto mais contato com outras experiências, quanto mais contato e aprofundamento com outras coisas, mais a gente vai estar preparado para esse inesperado. E eu faço uma coisa, Mercedes, a Ana me conhece muito bem, eu sou da letrinha, eu faço tudo por escrito. Tudo que a gente conversou está tudo escritinho, tudo não sei o que. Tá. E depois de cada mediação, eu faço um relatório para mim mesmo. Avaliando cada etapa, o que eu deixei de perguntar, o que eu deixei de fazer, aonde que eu poderia ter explorado mais. Então, eu fico me provocando, eu fico me instigando, né? E fazendo essas perguntas. Será que o processo que eu escolhi foi o melhor? Será que eu vi todos, como o Sérgio me perguntou, né, que a Helena perguntou, será que não seria melhor botar todo mundo junto logo de uma vez para ver o que acontece? Mas não, eu precisava da minha segurança como mediador também, para saber aonde que eu estava caminhando. Então, tudo isso depois eu me questiono muito, né, e faço meus relatórios com observações e pontos em vermelho, e assim eu vou, acho que eu vou caminhando bem. E acho que a gente precisa muito desse tipo de conversa e muito desse tipo de preparo. E é por isso que a gente pensou no curso, que daí eu vou deixar a Ana falar um pouco sobre o curso, e a gente está pensando. E eu que acompanhei o José desde os primórdios da formação dele, hoje, quando eu vejo o Zé apresentar um caso com tanta segurança, com tanta propriedade, assim como vários outros que eu sei que ele está atuando, e várias outras pessoas que, inclusive, estão aqui na sala e que eu sei que estão atuando,
isso me enche de alegria, porque o propósito de nós estarmos aqui falando disso, e o propósito de nós propormos cursos, propormos treinamentos, propormos leitura, desenvolvimento, é esse, a gente poder trocar, a gente poder ter suporte um do outro. Então, durante essa mediação, várias vezes eu troquei algumas ideias com o Zé, olha, isso e aquilo, e como é que é, e como é que não é, como é que... Então, eu acho que é isso que a gente busca, né? E criando esses laços, essa rede de amizade, onde a gente possa um aprender com o outro, trocar essas experiências e ganhar essa segurança na prática. Então, esse curso que nós estamos em aberto, que fala especificamente da prática da mediação empresarial, eu idealizei ele junto com o Zé para suprir essa lacuna da prática, porque, como o José trouxe, às vezes a gente faz um curso e vai treinar no Sejusc, ou não tem um local para praticar, então a ideia é que a gente possa ter simulações, com começo, meio e fim. Nós vamos utilizar os casos do livro da ICC, com tradução para o português. Então, esses casos são casos que são criados com base em casos reais, mas específicos para fazer simulação, e são os melhores das competições que foram selecionados, então, são casos bem bacanas, e a nossa ideia é trabalhar em cima disso, para que a gente possa, ao final, sair com essa segurança, né? O que fazer, como criar proporção entre as fases também, como criar uma sequência, que recursos há em cada momento, porque quando a gente tem isso claro e introjetado enquanto conceito, depois a gente pode inverter a ordem, depois a gente pode manejar isso com mais facilidade, com mais flexibilidade. Mas, para isso, é importante primeiro introjetar essa sequência de forma bem consolidada. Então, essa é a nossa ideia com esse curso. Estão todos convidados a fazerem, serão 5 encontros de simulação de caso. E o Zé fala, Ana, curso de simulação assusta as pessoas. Ninguém quer simular nada, porque as pessoas ficam constrangidas, ou ficam com vergonha, ou ficam com medo de se expor. E a ideia é que a gente possa ter um ambiente seguro entre nós para fazer esse treino com segurança, porque é melhor a gente treinar entre a gente do que depois, na vida real, se colocar numa situação constrangedora, né? Então, a ideia é criar esse ambiente entre nós, para que a gente possa realmente errar, porque só errando que a gente vai acertar. Então, essa é a ideia. E a gente Elaine, só tem a gente, né? É difícil falar sobre mediação sobre os outros, então, com os outros. Então, a gente só tem a gente tem que trocar as nossas experiências, os nossos medos, as nossas inseguranças. Eu sou cheio de insegurança, eu sou cheio de receio. Mas vamos trocando, vamos conversando, que eu acho que é o bom caminho. Zé, a Elaine tem uma pergunta. Vamos com a... Obrigada. Eu fiquei com uma dúvida, você comentou, Zé, sobre que deu tudo certo com os advogados depois e tal. Você tem algum comentário sobre como foi a atuação dos advogados durante o processo? Se eles te deram trabalho, não te deram trabalho, foram colaborativos, enfim. Eu não tive advogados durante o processo. Tá. Eles escolheram resolver internamente as questões familiares e os advogados entraram somente após a decisão de como seria esse novo formato. Daí os advogados entraram, e não só os advogados, entrou uma administradora, entraram outras pessoas para dar forma àquilo que eles desejavam. E daí eu saí. Eu, mediador, saí e deixei eles resolverem. Perfeito. Obrigada. Lu. Boa noite, mais uma vez a todos. Muito boa noite.
quero aqui agradecer a oportunidade, agradecer a Ana o convite aí para essa noite, para assistir a proposta de vocês deste curso. Eu fiz o curso agora, há pouco, terminei, acabei de enviar semana passada lá os 60 horas. As maledetas 60 horas. E, na verdade, aqui, né, num desabafo, eu liguei para a Ana desesperadamente, né, que eu não sei, até tenho que fazer o artigo final aí da pós, quero crer que ela vai ser minha orientadora, hein, Ana, mas tudo bem. E o que eu quero aqui dizer, né? Que delícia! Até escrevi no início, né? O rumo da prosa está muito boa e total exercício de empatia, porque a gente sente muita insegurança, né? Imagina eu que estou tão fresquinha, cheirando a leite, de tão assim, acabando mesmo de. Eram as minhas pernas tremendo, lembra, Lu, que eu falei no começo? Eu entrava na sala, perna tremendo. E no Sejusc, infelizmente, a gente não consegue. Chega a ser até um pouco desanimador, assim, porque você não consegue ter a real percepção do que seja, claro, com alguns não, outros sim, mas qualidade, assim, tudo que a gente aprende, os livros aqueles 3 livros base, né, do Yuri, que tem que ler, que tem que fazer. Então, eu acredito que essa proposta seja muito boa. Agora, o que eu quero ouvir de vocês, qual é a diferença de uma proposta deste curso para o tal do curso de supervisão e intervisão? Desculpe a simplicidade da pergunta, os outros mais antigos talvez, mas eu quero entender o que eu ganho entrando num grupo de supervisão, qual é a proposta de um grupo de supervisão, agora parece-me que é intervisão por uma mudança de raciocínio, eu não sei se é só rótulo, se é só maquiagem, se é só a etiqueta que muda, enfim, eu queria entender a diferença das propostas disso, assim, para eu entender qual é a diferença disso para esse curso de simulação. Bom, Luciane, na Auge a gente não tem um curso de supervisão ou de intervisão. Então, eu acredito que outras instituições tenham essa proposta. Eu não tenho essa proposta nesse formato. Normalmente, para supervisão ou intervisão, como você tem dito, eu trabalho com mentoria ou com situações mais individualizadas, porque eu parto do pressuposto que a confidencialidade ganha muita importância nesse contexto, e aí eu acho que precisa de um pouco mais de cuidado. Então, eu acho que o que eu estou imaginando do que você está me dizendo que seria uma intervisão, é que aqui, neste caso, a nossa proposta é prática. É colocar a mão na massa, colocar a nossa cara ali para fazer. A partir de casos já consolidados, né, do livro, como chama o livro mesmo? Já te falo. Training Role Play, né, do ICC. Das competições de Paris. Agora, o que é aqui? A ideia é conseguir identificar as fases de um processo, conseguir identificar as técnicas, conseguir aplicar tudo isso, identificar a posição, identificar interesse, buscar gerar opções. Então, a ideia é realmente um treino que seja voltado para a prática. Então, o convite é para que quem aceite o convite para vir, venha com essa disposição de praticar. Mas eu estou muito cru, eu ainda não quero praticar, eu estou com vergonha, quero só observar, ou quero fazer o papel de parte, porque também o papel de parte, o papel de advogado da parte é super importante. Você se colocar nesse lugar e poder também sentir o que um advogado sente, poder sentir o que a parte sente. Então, a nossa ideia é criar um rodízio para que todos passem por todos esses papéis, para que possam experimentar estar nesse lugar, né? E isso nos traz uma percepção de como é estar nesse lugar, que faz toda a diferença quando você vai mediar. Se você não se coloca no lugar da parte ou do advogado, você também vai ter mais dificuldade de abrir a escuta deles. Então, nessa linha, o convite é praticar. Praticar, tirar todas as dúvidas da prática que forem surgindo e ganhar essa musculatura para sair fazendo depois.
essa é a nossa ideia, esse é o nosso objetivo, que a gente pretende, com a participação efetiva de quem tiver aceito esse convite, conquistar. Sérgio e Elaine. E pensar nos objetivos e nos desafios de cada etapa da mediação também, né? Uhum. Sim. Então, deixa eu só dizer, eu entendo que num grupo de supervisão ou intervisão, você, na verdade, já precisa estar tendo a prática de casos para poder trazê-los para discussão, né? No grupo do Fonami, o que a gente fez algumas vezes foi, dentro do grupo todo, alguém trazia um caso, né? Estava E as vivendo, pessoas, né? um caso que estava vivendo, que estava trabalhando, e as pessoas aí traziam questões, levantavam pontos e faziam isso, né? E, aliás, a gente está dentro do grupo de mediadores do Fonami, propondo formar um grupo para intervisão, se houver um número suficiente de pessoas querendo participar. Isso está em aberto lá, sendo com as pessoas responderem se querem ou não querem. Tem lá um formulário. Se você estiver interessada, Luciane, também posso te passar mais informação. Obrigada, Sérgio. Então, existe essa iniciativa do FONAME, o José já trouxe do ICFML, que ele também disse que de alguma forma é aberto Que são para três. demais. Tem a partilha, que é aberta a todas, Luciane, então não precisa fazer parte do ICFML, é só aparecer. Tem o painel mais e tem o SFRI, que já são mais restritos. Que são iniciativas para quem tiver essa busca. Com esse interesse nessa busca de ter um olhar da prática, que, como o Sérgio falou, pressupõe talvez uma prática já mais consolidada, enfim. Então, é um olhar dos pares, né? Para mim, essa supervisão ou intervisão, até esse nome de supervisão por intervisão, foi um nome que, nossa, há uns 10 anos a gente discute se na mediação é supervisão, ou é a análise da prática, ou é tal, por conta da história de a gente se colocar no mesmo nível dos nossos pares. Então, a gente trabalha muito, essa ideia da intervisão, ela vem um pouco com o olhar da multidisciplinariedade e com esse olhar dos pares, e não de um superior, né? Então, isso é muito importante nesse contexto também, que é algo super bacana de se pensar também. Muito bom. Então, acho que é isso. José Mangini, queria agradecer a sua generosidade de trazer isso aqui. A Andréa está falando... Opa, peraí, acho que é Andréa Decurque, acho que na OAB do Jabaquara... Ah, não, Renato. Que eu fiz discussão de caso há 4 anos na OAB do Jabaquara. Muito bom, foi mesmo, Renato. Olha, a OAB de Jabaquara está fazendo uma reciclagem, né? Tá muito legal esse movimento deles lá. Gente, eu já fiz tanta coisa que tem coisa que eu já não lembro mais, Renato. Obrigada por me lembrar. Que eu confesso que eu fazia tempo que não me falavam disso. Bacana. Então é isso, gente. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui hoje. Quem sabe a gente se encontra, se não no curso, em outras ocasiões. Amanhã nós vamos ter também uma live direcionada para a parte de LGPD, dados e advocacia negocial, que para mim é algo que se complementa à mediação, então estão todos convidados também. Será com um super especialista, que é gerente jurídico do Twitter hoje, e vai falar para a gente amanhã. Amanhã às 7h30? Verdade, é às 7h30 ou é às 8 horas? Acho que é às 8 horas, eu já nem lembro mais. Mas eu vou procurar aqui. Mas adorei ver vocês, viu? Nossos amigos queridos. Renato, Alexandre, Renato. 8 horas também, 8 horas. Érica, Sérgio, Helena, Dionísio. Oi? Pode falar. As datas dos encontros, valores, aonde eu pego mais informações?
sobre isso. Site da Auge, lá tem tudo. Tá bom, Auge. Eu acabei de... Está aqui no o chat, link tá... viu, Luciane? Está em cima. Muitíssimo Acabei de obrigada. colocar o link aqui de novo. Porque senão a gente fica falando coisa- alô para coisa aqui. Não. Vai lá. Qualquer coisa você me chama, Luciane, ou chama André, ou me chama que a gente pode também esclarecer com outras dúvidas. Então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu fiquei... Oi? Obrigada, muito obrigada. Fico muito feliz de ter tanta gente bacana aqui e que eu sei que todos que estão aqui, todos, sem exceção, são pessoas que estão com esse propósito de fazer a mediação se desenvolver, e isso me traz uma alegria muito grande, porque nós, no fundo, estamos juntos nisso. E, por diferentes formas, a gente vai se encontrando nesse caminho. Então, obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Beijo. Obrigada, Zé, de novo. Tchau, obrigado para todos vocês. Adorei Cada um ver de tudo. vocês agora. Que Adorei. saudade. E foi animado, teve um monte de gente, adorei. Achei que vinha tão pouquinho gente aí. Vamos lá. Boa noite. Boa noite.